No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma comparação entre o SARS-CoV, o MERS-CoV, que é o causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, e o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Aqui a gente tem o número de casos confirmados para o SARS-CoV, que é de 8.023 casos. Já do MERS-CoV, a gente teve um total de 2.538 casos. E na data de hoje, da publicação desse vídeo, a gente tem 244 milhões de casos do SARS-CoV-2. Então, como a gente pode ver, a transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2 é muito maior do que o MERS-CoV e o SARS-CoV. O número de mortes confirmados para o SARS-CoV, pessoal, foi de 744, ou seja, ele tem uma letalidade próxima ali a 9,2%. Enquanto que o MERS-CoV, a gente tem um total de 871 mortes. Já quando a gente olha o SARS-CoV-2, a letalidade, pessoal, é muito menor. Fica em torno de 0,5% até mesmo 5%, dependendo da localidade que você esteja estudando. Então, na data de hoje também da publicação desse vídeo, a gente tem um total de 4,95 milhões de mortes devido ao SARS-CoV-2. Então, como a gente pode perceber, mesmo tendo uma letalidade muito menor do que os outros coronavírus que a gente está vendo aqui, por infectar um número muito maior de pessoas, o total de mortes acaba sendo muito maior. E é por isso, pessoal, que mesmo a letalidade do SARS-CoV-2 sendo muito baixa, preocupou muito a comunidade científica desde o início da pandemia. Outra coisa que é muito importante quando a gente quer estudar a fisiopatologia de uma doença, entender como o vírus ou como o agente etiológico daquela doença entra nas nossas células. Então, quando a gente olha aqui, o receptor de entrada viral do SARS-CoV, pessoal, é o ACE2. Já do MERS-CoV é a DPP4. E do SARS-CoV-2 também é a ACE2. Então isso aqui é importante para a gente entender que existe uma comparação ali, que a gente pode fazer uma comparação dos mecanismos de entrada do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV, pois eles utilizam a mesma proteína para entrar nas nossas células. Como o SARS-CoV e o SARS-CoV-2 utilizam a mesma proteína para entrar nas nossas células, muito provavelmente eles vão infectar, A gente já começa a pensar que muito provavelmente eles vão infectar as mesmas células. Então, aqui está uma lista das células suscetíveis à infecção do SARS-CoV, MERS-CoV e do SARS-CoV-2. Então, quando a gente olha aqui, o SARS-CoV, ele vai infectar as células epiteliais respiratórias, ele vai infectar as células intestinais e ele tem uma infecção abortiva em células hematopoéticas. O que é uma infecção abortiva, professor? É que ele consegue sim infectar essas células, mas essas células infectadas rapidamente entram em apoptose e por isso o vírus não consegue se replicar nessas células. Quando a gente olha aqui, o SARS-CoV-2, ele infecta, olha a quantidade de células que ele infecta. Células epiteliais respiratórias, células intestinais, macrófagos alveolares, células cardíacas, células olfatórias, células testiculares de Sertoli, e a gente também tem uma infecção abortiva nas células hematopoéticas. Já o MERS-CoV, pessoal, ele vai infectar células epiteliais respiratórias, células T ativadas, monócitos, macrófagos e células dendríticas. Ou seja, olhando aqui, pessoal, a gente consegue ver que a gente tem uma comparação muito maior das células infectadas entre o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, justamente porque eles utilizam a mesma proteína de entrada. E aí uma coisa muito interessante da gente comparar também é a capacidade desses vírus infectarem ou não as vias aéreas superiores. Então, como a gente consegue perceber aqui, pessoal, nem o SARS-CoV nem o MERS-CoV conseguem infectar as vias aéreas superiores. Somente o SARS-CoV-2 consegue fazer isso. E essa infecção das vias aéreas superiores tem um papel fundamental na transmissão e na alta transmissibilidade desse vírus. Inclusive, existem alguns estudos que estão mostrando que pacientes que conseguem se livrar ainda do SARS-CoV-2 aqui nas vias aéreas superiores são pacientes que desenvolvem as doenças mais leves, enquanto que os pacientes que não conseguem se livrar do SARS-CoV-2 aqui nas vias aéreas superiores são os pacientes que tendem a desenvolver os casos mais graves. E aí, quando a gente compara os três vírus, o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, todos os três infectam as vias aéreas inferiores. E aqui acho que uma coisa muito importante que todo mundo quer saber: a duração da imunidade do SARS-CoV-2. Bem, quando a gente olha a duração da imunidade do SARS-CoV, pessoal, ele desenvolve uma resposta de células T de memória de longa duração. Já os níveis de IgG em uma pessoa que sobreviveu à infecção do SARS-CoV
ela tende a diminuir com o passar do tempo. Em alguns casos extremos, foram encontrados IgG na corrente sanguínea de pacientes que sobreviveram após 13 anos de infecção. Mas isso não é uma regra, tá? A maioria dos pacientes, o nível de IgG cai ali para níveis quase indetectáveis após 2 ou 3 anos. O MERS-CoV, ele também desenvolve uma resposta de células T de longa duração e os níveis de IgG foram encontrados, até após 3 anos, mas é importante salientar que eles vão decaindo com o tempo, tá? O SARS-CoV-2 a gente ainda não sabe muito bem, mas parece que ele caminha, de forma muito parecida ao que a gente viu no SARS-CoV. Os níveis de IgG caem depois de um tempo. Mas esse artigo aqui da Nature, pessoal, ele traz uma notícia que pode ser muito boa pra gente. Ele diz o seguinte: você teve Covid, muito provavelmente você vai produzir anticorpos por toda a sua vida. Por que eles estão dizendo isso aqui? Porque alguns pesquisadores identificaram células produtoras de anticorpos de longa duração na medula óssea de pacientes que se curaram da Covid-19. Então, basicamente, se você já teve Covid, muito provavelmente você vai produzir esses anticorpos. Só que é importante salientar que você continue tomando cuidado. Por quê? Porque isso aqui ainda está sendo estudado. Para a gente completar, a gente tem aqui a capacidade ou não do SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 causarem a neutrofilia. O SARS-CoV e o MERS-CoV, eles vão causar sim a neutrofilia. Já o SARS-CoV-2, pessoal, isso aí é um pouco contraditório. Por quê? Alguns cientistas dizem, que essa neutrofilia é causada por doenças secundárias, como algumas infecções bacterianas nos pulmões dos pacientes. Mas o que todos concordam é que a gente tem um nível elevado de netoses. O que são essas netoses? O que são esses NETs? Esses NETs são armadilhas extracelulares que são fabricadas pelos neutrófilos. Como que eles fabricam essas armadilhas? Eles literalmente destroem sua membrana plasmática e a membrana nuclear, expondo o seu DNA junto com algumas proteínas que ficam nesse DNA. Uma vez que eles façam isso, essas estruturas ficam como emaranhados de teias de DNA que servirão de armadilhas para micro-organismos. No entanto, os cientistas estão correlacionando esses NETs na Covid-19 com os casos graves e também com a formação de trombos na corrente sanguínea dos pacientes afetados. Bem, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Pessoal, e eu já ia esquecendo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos que eu utilizei para elaborar essa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima!